para montar esta planilha, o que você vai precisar? Primeiro, você precisa calcular as horas de trabalho do time, beleza? Então, o que nós já falamos, 7 horas por dia útil, barra por integrante, beleza? Então você precisa ter o total de horas disponíveis, é essa conta. Um cuidado que eu aprendi ao longo da jornada com as minhas gestoras, estão aí, é o time que faz a gestão. Atenção, atenção. Se você tem um modelo CLT, normalmente PJ também tem, alguns que contratam via PJ, mas atenção, existem férias, só férias, recesso de final de ano e feriados. Isso sem considerar tipo o dia que a pessoa falta, problema de saúde, tá? Que precisam entrar na conta. Então assim, um ponto bem relevante. Se você considerar sempre que vai ter, e até vou botar assim, existem meses com menos dias úteis, dias de férias do time, recesso de final de ano e feriados que precisam entrar nessa conta aqui. Pô, então aqui na MES, por exemplo, a gente para acho que até o dia 21 de dezembro a gente trabalha. Vou chutar aqui, deve ter uns 15 dias úteis, estourando ali em dezembro, né? Estourando bem. Então, cara, são 15 dias úteis vezes 7. Não posso considerar que são 20 dias úteis, beleza? Então tem que ter muito cuidado. Ah, vai ter um feriado. Um feriado afeta no total de horas disponíveis. Dá pra ver aqui, ó. Em março tinha 870. Pode ter diferença de equipe. Aqui tem 630, aqui 674, aqui 636. Por quê? Pode ter feriado, pode ter emenda. Se a sua agência emenda feriado, impacta total. Cadê o feriado aqui, ó? Pô, a gente teve um feriado agora há pouco, dia 7 de setembro, caiu numa quinta. Aqui na Mestre a gente fez a inversão. Trabalhamos na quinta, folgamos na sexta. Quando você considera 2 dias, né? Você vai dar um dos dias para sua equipe, você tem que descontar nas horas disponíveis. Senão você faz a conta errada, beleza? Outra coisa, tá? Que você vai precisar mapear todas as tarefas e atividades do time. Esse é um trabalho aqui que demorou pra caramba, porque você tem que entrar numa linha de padronização. Então todo mundo vai ter que fazer atividades iguais dentro de um software. Beleza? Então você, enquanto líder do time, precisa falar, pô, esse gestor de tráfego que está falando aqui, otimizando campanhas, ele tem que descrever essa tarefa, usar um modelo de tarefa igual ao outro gestor. Não dá para um falar otimizando campanhas e o outro falar otimização de campanhas. Você não vai conseguir ter a noção de quanto tempo leva cada tarefa. Então uma das coisas que foi muito trabalhosa aqui na MES, por já ser uma agência que estava com vários colaboradores, numa jornada muito bem organizada. Então, se você não tiver todo mundo falando a mesma língua, usando a mesma tarefa, você vai ter problema, beleza? Então, vamos focar nessa linha de gastar tempo entendendo o que o seu time faz, criando os tipos de tarefa dentro do seu software, que a gente, mais uma vez, usa o Runrunch, não sei se eu uso o Asana, se você usa o ClickUp, Studio da Rock, Operandi, normalmente esse é um dos cuidados, isso aqui demora bastante tempo. Por quê? Tá? Então, você precisa listar todas as atividades possíveis do seu time. Em seguida, inserir no seu software essas tarefas, né? Padronizar os nomes. Em seguida, inserir no software de tarefas. E por fim, fazer o seu time executar exatamente esses nomes de tarefas. Isso aqui, gente, é jogo de 3 meses. Não é jogo de uma semaninha, não. Óbvio, depende. Se tem uma pessoa no time, em uma semana, em teoria, você deveria resolver. Mas essa pessoa pode, às vezes, usar um padrão que estava lá criado. Até um outro ponto, tá? Um extra aqui. Vamos botar dessa forma aqui, acho que vai entrar no fazer o seu time. Extra, analise diariamente as tarefas executadas e corrija algum colaborador que esteja utilizando a nomenclatura errada.
Beleza? Então aqui neste momento você precisa ficar muito de olho, tá? Muito de olho mesmo, para que se tiver alguém cumprindo e usando atividades erradas, você vai poder corrigir esse tipo de pessoa. Estou com dificuldade de lançar essas tarefas na ferramenta e acompanhar isso. Então, lançar, assim, é trabalhoso, velho. Mas você faz um acompanhamento por dia. Pô, terminou ali o expediente de todo mundo, no outro dia pela manhã, você enquanto líder do time, a primeira coisa que você faz, você tira um relatório e vê lá se a galera está utilizando a tarefa com a nomenclatura correta. Ah, o Joãozinho ali não está fazendo da forma correta, ele usou a nomenclatura errada. Você vai lá e formaliza. Fulano, ontem você cadastrou a tarefa com a nomenclatura errada. A nomenclatura para esse tipo de tarefa é de tal forma. Eu já ajustei no dia de ontem, mas você precisa ficar atento para não criar. Como criar uma nomenclatura padrão legal de tarefas executadas? Cara, para mim a nomenclatura mais interessante é a que funciona, tá? Se você conseguir fazer uma que funciona com o seu time, tá beleza. Não tem uma necessidade específica de qual é a nomenclatura mais interessante. Mas uma dica extra, tá? De padronização de nome, aqui foi uma ideia da própria Carol Pichitelli, se eu não me engano, tá? Carol, me corrija se estiver errado. A ideia não é minha, eu acho que é sua, tá? Aqui, insira na nomenclatura cargos, tais como júnior, pleno e sênior, tá? Então, quando você for colocar a nomenclatura da tarefa, você vai falar assim, otimização de campanhas traço júnior, otimização de campanhas traço sênior. Sacou? Então você vai colocar o nível da pessoa no tipo da tarefa. Porque se eu sou júnior, eu uso tarefa de júnior. Se eu sou pleno, eu uso tarefa de pleno. E se eu sou sênior, eu uso tarefa de sênior. Por quê? Porque os tempos de execução do júnior, do pleno e do sênior são diferentes. Outra coisa, então a gente falou do segundo item, que é mapear. Depois, junto com o que eu estava falando, terceiro item, definir o tempo médio para a execução de todas as tarefas. Então, como é que vai ser feito isso? Se você fez a nomenclatura, cadê a parte da padronização de nomes das tarefas? O seu software, se ele for bom, ele vai, conforme as pessoas vão executando, ele vai dar uma média de tempo de execução. Então, Fábio, mas pô, eu tô começando do zero. Cara, começa a registrar no seu celular quanto tempo você demora nas tarefas e aí põe lá no software. O Run tem duas colunas. Não sei se vocês querem ver aqui como é que é o da mestre, mas eu posso logar aqui para vocês só para visualmente ficar mais claro. Para vocês poderem ver, no Run, só para ficar mais visível, tá? Então a gente tem uma série de tarefas e ele coloca isso aqui, ó, historicamente, que significa o quê? A cada 7 dias o Run calcula uma média de tempo gasto nas tarefas com essa nomenclatura que está aqui do lado, entregues nos últimos 90 dias, beleza? Então a gente precisa, né, em teoria aqui, a gente precisa de execução ao longo do tempo. E a estimativa padrão é o que você insere. Então você entra aqui e, por exemplo, eu poderia editar essa tarefa, ó, editar, e eu consigo colocar aqui quanto tempo essa tarefa normalmente gasta. Sacou? Eu entro manualmente. Então a primeira vez que você vai configurar vai ser na base do achismo. Pô, fazer 1 a 1 a gente gasta, sei lá, 15 minutos, 40 minutos. Escreve ali. O mais próximo que você achar, beleza? E aí, conforme vai ajustando, o que eu tenho que colocar? Poxa, se tem que... Até vou botar aqui deixa eu ver pleno, se tem alguma coisa pleno aqui. Ó, conteúdo, descrição, pleno. Pô, para fazer um conteúdo de descrição de 100 palavras, tá registrado aqui como 1 hora. Agora, olha esse caso aqui, ó. Conteúdo, descrição, 400 palavras do pleno. Tem registrado 45 minutos, mas historicamente ele está em 1 hora. Então, olha que cuidado que a gente tem que ter. Talvez essa tarefa, normalmente a gente exporta essas tarefas para ter os dados mais precisos e tal, né? Aqui tem vários tempos, enfim. Eu teria que ajustar, meu time está, em teoria, gastando mais tempo do que o que está liberado. E esse númerozinho que está aparecendo aqui é o número que eu uso na planilha de precificação. Sacaram? Então, assim, quando eu vou vender algo, eu falo assim, ok, para fazer um conteúdo de descrição de 400 palavras são 45 minutos. Eu uso exatamente o que está previsto, não o que é a realidade.
Então o trabalho do gestor de área é olhar esse tempo aqui e falar, opa, por que estamos gastando mais do que 45 minutos? A gente está com excedente aqui, trabalhando 15 minutos a mais nesse tipo de tarefa. Beleza? Aqui já está alinhado. Aqui o de 800 palavras é para ser feito em 1 hora e ele está sendo feito em 1 hora. Beleza? Então essa é uma das formas que a gente acaba utilizando para poder ter um tempo médio. No começo é baseado no achismo, né? Então você vai colocar ali os números que você teve como produção e depois, conforme sua equipe vai executando atividades, você vai vendo aqueles tempos e a cada 6 meses você reajusta aquela estimativa padrão. Beleza? Próximo item, você precisa treinar os times para executar apenas as tarefas listadas dentro do tempo previsto. E essa aqui é uma das maiores dores, porque lembra que eu falei para você aqui, ó, onde que está a parte de... Aqui, ó, quando você precisa controlar muito o seu time, alguns acabam oferecendo uma experiência inferior e muitos entendem que experiência é fazer coisas fora do escopo. Então aquele analista que faz algo a mais pelo cliente, algo que não foi contratado, porque ele tem mais tempo, ele está prejudicando o seu trabalho, até mesmo de saldo de horas aqui, porque ele está gastando tempo com coisas que não foram contratadas. Então você tem que educar a sua equipe e falar, olha, eu sei que muitos de vocês querem entregar algo a mais. Eu sei, genuinamente eu sei que tem várias pessoas na mesa que querem entregar algo a mais, mas não foi contratado. Se a gente ficar fazendo coisas que não foram contratadas, eu vou estar entrando nesse cenário aqui. Até vai ser tipo um tempo fantasma, né? Porque em teoria eu teria esse tempo de 91 horas, mas vai olhar o time está sobrecarregado naquele mês. Falou, o que aconteceu? Na planilha aqui de organização está sobrando tempo. Aí você vai começar a ver, tem um analista fazendo tal coisa a mais, outro analista fazendo outra coisa a mais e está consumindo todo o tempo. Beleza? Então você, cara, eu sei que você quer fazer a mais. Se tiver algo que você queira fazer a mais, venda para o cliente, faz um upsell. E aí, próximo passo, o que a gente precisa fazer é incluir informações na planilha, beleza? Então o que você vai fazer nessa visão de incluir informações na planilha? Que é o que entra aqui, ó, mais à direita, tá? Então, horas necessárias. Como que a gente define horas necessárias? A gente pega todos os entregáveis contratados no mês e multiplica versus suas horas. Entregáveis contratados para o mês, contratados para o mês, vezes, tá? Vezes o tempo necessário para a produção. Beleza? Então eu vou entrar aqui. Quantos artigos foram contratados para o mês de março? Foram 10, tá? Aqui vou botar até como exemplo. Vamos lá, exemplo. 10 artigos de 800 palavras contratadas para o mês de março, que é o mês que a gente estava falando ali anteriormente, beleza? Então eu sei que o tempo de produção é de 1 hora por artigo de 800 palavras. Logo, preciso de 10 horas do time operacional. Então, eu preciso de 10 horas. Como é que a gente chega nesse número de 946? Fazendo isso com todos os projetos, com todos os entregáveis. Beleza? Então eu pego ali cada um dos entregáveis. Eu não, né? Até me desculpem falar dessa forma. Meu time de gestão, meus gestores, meus coordenadores, eles entram ali, eles veem tudo que está contratado e que deveria ser entregue em cada um daqueles meses, eles colocam e multiplicam pelo tempo de execução daquela tarefa baseado na ferramenta que a gente tem. Então esse número acaba saindo no final. As horas disponíveis, elas vêm, como eu disse, né, pelas horas, por essa visão aqui. Então quantos integrantes eu tenho, quantas horas eu vou ter naquele mês disponíveis, né, horas úteis, e aí a gente consegue. Até vou botar aqui as 7 horas por dia útil por integrante, que a gente vai fazer a conta. E essa aqui é uma conta de subtração, basicamente isso, tá? Pega o total de horas necessárias menos total de horas disponíveis. Aliás, o contrário, né? Horas disponíveis menos horas contratadas. Se ficou negativo, eu pinto de vermelhinho. Se ficou verdinho, né? Se ficou positivo, a gente pinta de verde.